Olá, queridos irmãos do Grupo Espírita Paulo de Tarso, online. Que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Hoje, estamos juntinhos para que possamos fazer o estudo das parábolas de Jesus. A parábola que hoje estudaremos é a parábola da figueira estéril. Diz assim: um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi buscar fruto nela, mas não o achou. Disse então ao que cultivava a vinha: olha, faz já 3 anos que venho buscar fruto a esta figueira e não o acho. Corta-a, pois, pelo pé. Para que está ela ainda ocupando a terra? Mas o outro, respondendo, lhe disse: Senhor, deixa ainda este ano, enquanto eu a escavo em roda e lhe lanço esterco. Se com isto der fruto, bem está, e se não, virás e cortá-la-á depois. Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. Agora, para as considerações acerca da parábola de hoje, eu passo a palavra para o nosso querido senhor Hernandes. A palavra é sua, querido irmão. Muito obrigado. É um prazer e uma honra estar aqui participando desse trabalho. E devo acrescentar aqui que, além de Lucas, também Mateus e Marcos atuaram nessa parábola. Marcos foi capítulo 3, Marcos 11, Lucas 13 e Mateus capítulo 21. Eu falo o capítulo e seguintes. Esse título, essa parábola, tem muitos títulos. A figueira estéril, a figueira improdutiva, amaldiçoada, coisa horrível, maldita, sem frutos, jardineiro que intercede. Esse aí foi um título melhorzinho arranjado para essa parábola. Também tem a figueira que brota, como exortação à vigilância. Vamos ver aqui um plano de estudo dessa parábola, do ponto de vista didático. Ela é a parábola estéril, figura que seca e que brota. Cada uma de suas aplicações e estudos complementares. É um tipo de parábola profética, apocalíptica, ao lado de a parábola dos 2 filhos e a agricultura os 2 filhos assassinos e a agricultura. Enfatizo o conflito Jesus e os fariseus nas 2 últimas semanas de Jesus no mundo. Portanto, ela é de grande significado a esse estudo. Vamos ver os símbolos que acompanham essa parábola. Proprietário da vinha é o homem. Agricultor que intercede, Jesus. A vinha, Estado de Israel. A figueira, a planta, o homem. E os frutos, suas obras. Vamos examinar esse prazo de 3 anos
é o prazo de frutificação da figueira no caso do homem. O homem tem a oportunidade de, pelo menos em 3 anos, ele dar conta do seu recado. Prorrogação de 1 ano. Aqui o tempo é adicional pela bondade de Deus, amor ao agricultor, Jesus que intercede, oportunidades até repetidas quando nós não somos bem-sucedidos. A adubagem são recursos adicionais recebidos na escola, a religião, o trabalho. São recursos concedidos por Deus. E ainda temos o Evangelho, a religião, a família, a reencarnação. Portanto, é difícil para o homem justificar o seu despreparo espiritual e moral. A parábola já foi lida. Vamos ver alguns pontos ressaltando aí. Proprietário que planta a figueira que não produziu frutos em 3 anos. Isso é uma prova de sua esterilidade. Então, corta, ocupando lugar na terra. Intercessão do agricultor. Pediu prazo. Quem é esse agricultor? É Jesus. Pediu prazo, atuou, ajudou. Há o símbolo aqui também do povo de Israel. E os homens, tudo sob investimento de Jesus. Então, a parábola da figueira é a parábola das oportunidades que nós recebemos. No texto, para as interpretações, nós observamos que, após longa pesquisa em livros, houve 2 destaques para dar uma melhorada nessa parábola. Huberto Roden e Pastorino, eles contribuíram muito para a divulgação técnica dessa parábola. Porque uma coisa está escrito na Bíblia, no Evangelho, e outra coisa é a interpretação. Se a leitura só da parábola não é suficiente, então temos que buscar a interpretação. Época produtiva. Uma vez a figueira cultivada, produz figos bons na primavera e no verão, o que não acontece no inverno e no outono. Jesus percebeu que a figura estava cheia de folhas e esperava que tivesse frutos, o que não aconteceu. Não era época de frutos. Então, foi dito, nunca mais ninguém coma frutas de ti. E a figueira ficou como que amaldiçoada, seca. No dia seguinte, passaram Jesus e os discípulos e a figueira começou a morrer. Então, houve uma certa censura a Jesus por ter feito isso. Mas quem somos nós, quem sou eu, para criticar Jesus? Não, dirá o profano. Jesus, um homem santo, teria feito essa maldade com uma planta
uma planta frutífera. Estranho. Mas o fato é que não era tempo de dar frutos. O filósofo inglês Bertrand Russell foi além e anotou: porque não sou cristão. Olha a repercussão que isso viria a ter. Foi bravo, né? Então, na parábola símbolo, as frutas são as ações humanas. Falamos de ações e não propriamente de obras. Direcionamento dado à resposta do homem, conforme a parábola da figueira, opções de interpretações e julgamento. A figura que secou é, de certo modo, prosseguimento da parábola da figueira maldita, que tem mais essa também. O episódio da figueira maldita, em Mateus 21, 18, 22, é um ato de severidade, punição, cobrança do aspecto material e espiritual. Mas em Lucas 13, 6, capítulo 13, 6 a 9, optou por colocar a parábola sob a paciência, a tolerância, constata-se a mesma falha, ignorância, enfim. Esta parábola ela é de ampla discussão no panorama espiritual. No capítulo 12, Jesus se dirige a seus discípulos junto à multidão. A mensagem de Jesus sobre o arrependimento e a reflexão. Os destinatários da mensagem sobre a figueira improdutiva. Toda a nação judaica, seus líderes, fariseus, sacerdotes, escribas. Jesus apresentou uma profecia abrangente, a nação inteira, sendo de notar, incluído nessa profecia, das parábolas dos filhos e os maus vinhateiros. Então, quem somos nós para avaliar os atos de Jesus? Vamos à parábola. A advertência feita a nós, todos nessa parábola. Tipo de ação, nossas omissões e consequências. Principal abordagem, falta de produtividade. Nossas condições de velhos espíritos recalcitrantes, com pouco ou nenhuma consciência do juízo final, falta-nos senso de crise e de responsabilidade espiritual. Nós somos casos perdidos? Bom, estão buscando tolerância e adiamento. Tem um prazo de 1 ano aí de adiamento. Proposta feita ao Pai por nosso mediador Jesus. Não houve resposta, mas se percebe uma certa aquiescência de amor, paciência, justiça e bondade. Vamos dar uma examinada na nossa carta de vida e nossa cota de vida. Carta de vida é o programa da reencarnação que cada um de nós recebe, prévio. Cota de vida é o tempo que temos para a realização desse programa. Quanto tempo investimos, quanto tempo nos resta? Quando seremos chamados à prestação de contas de nossa vida? Que fizeste dos talentos e das oportunidades que recebeste por empréstimos? A vida é empréstimo. E agora? Que é que vamos responder? Não sabemos quando, mas o prazo pode estar findando. E a cada dia se torna
urgente a tomada de consciência das lições dos preceitos anotados na nossa carta de vida. Revisão oportuna quanto aos nossos deveres espirituais, o que fizemos, como realizamos, em nossa fé, como estamos hoje. Isso aqui é um encontro que nos leva a essa reflexão. Que tipo de figueira nos identificamos? A falta de frutos é a pior das auto-acusações de nós durante as leis da vida. Que tipo de cristãos somos? À direita ou à esquerda do Cristo? A parábola pega também o coletivo, as religiões, as filosofias, lideranças, dirigentes, todos, sem qualquer exceção, estão enquadrados na forma da lei. Se repetirem a improdutividade de Israel, povo palestino, adversários ostensivos ou não ao Cristo, toda a humanidade há de ser arrolada nos termos relativamente à produtividade ou não sobre o arrependimento, a capacidade de conversão. Um esforço na reversão deste quadro, pelo menos no acréscimo de prazo de mais 3 anos. Bom, pedir prazo. A gente vai se tornar melhor com os prazos pedidos? Tem as reencarnações, aí estão esses atendimentos de prazos. Vamos dar uma passada pelo simbolizado espiritual. A esterilidade espiritual, exortação à vigilância na segunda vinda do Cristo, parábola profética. Concessão divina para nós. Livre-arbítrio do homem, espírito. Simbolizado, interpretação dessa parábola entre intérpretes, essa palavra gera críticas, colocações, dúvidas, inclusive contra Jesus. Será que é merecido isso? Então, o livre-arbítrio está em jogo. Livre-arbítrio não contém a possibilidade, não a necessidade de errar. Então, nós estamos aqui fazendo uma revisão em nossas vidas. Como estamos? O que temos feito na vida em relação ao próximo? Qual o pensamento de Jesus? Essa palavra dá um nó nos intérpretes. O que Jesus quis realmente nos ensinar? O que ele nos propõe? A palavra nos indica um enredo claro, mas não aposta a solução final, não fecha a solução final. Graves questionamentos. A parábola da figueira estéril é uma parábola também chamada amaldiçoada, ou nome ruim. Parábola de figura seca. Qual a relação entre essas diferentes parábolas e os incidentes que Jesus amaldiçoou a figueira? Isso nós temos, então, várias apreciações que não cabem aqui agora, tanto Mateus, Marcos como Lucas. Nós temos que ir simplificando aqui o estudo. Vamos examinar, então, como é que nós ficamos, finalmente. A parábola da figueira estéril é um símbolo. O homem é o simbolizado. O homem espírito pode ser bom e produtivo, mal ou improdutivo. O pensamento de Jesus. Se o homem for bom e produtivo, em meio dos bons,
de condições favoráveis, nada tem de destaque, apenas fez o esperado. Então, se nós somos bons entre os bons, não tem nada de mais, não. Fizemos o dever de casa. Mas, em meio de adverso, um homem buscador, esforçado, responsável, livre e independente, pode e deve ser produtivo ao cumprir seus deveres e esforço, com mais esforço e dedicação. Nós temos aqui alguns exemplos. Santa Teresinha recebeu uma incumbência e trabalhar numa comunidade. O que ela teria para oferecer? Mas ela se preparando para isso, olhar, mas o que você vai? Você vai para onde? Você não tem bens? Tenho sim. Eu tenho 10 moedas. 10 moedas? Aí riram dela. E o que você vai fazer com 10 moedas? Ela respondeu, Terezinha só? Não. Uma Terezinha e 10 moedas vai realizar. Então, nós, na nossa nudez, vamos resolver o quê? Vamos produzir o quê? Mas nós temos que estar acompanhados de algum escudo. O Evangelho. Se nós estamos acompanhados do Evangelho, assimilando, produzindo, produtivos, mas não basta só o Evangelho. Tem uma palavra de sílaba que todos temos que apresentar sempre. Eu sei que vocês estão pensando na palavra, é o amor, amor incondicional. Se nós estivermos fazendo as coisas com o amor incondicional, as pessoas, nós temos obras a apresentar, certamente. Não seremos aqui uma figueira estéril, absolutamente. Como poderia o Espírito Superior contarem conosco? A mediunidade. Como é que podemos nos tornar pessoas melhores? A mediunidade está aí, é um prêmio. Mas como exercer essa mediunidade? Aí vem sempre questionando. Nós temos que examinar essa mediunidade, doação, entrega, a clássica mudança interior que nos é pedida, solicitada. Temos o autoconhecimento, tem que ser sincero e profundo, sentir a necessidade dessa mudança, exercer uma vontade com persistência e perseverança, construindo um novo ser, força no agir, instrumento de ação e realização, canal divino. Se nós fizermos isto, nós estaremos em condições de um progresso melhor, de um filho melhor. Então, o Evangelho não manda, ele convida, ele sugere. Em Lucas 13, versículo 6, 9, o proprietário manda cortar a planta. Não precisamos fazer isso, não. Podemos melhorar essa planta, podemos regá-la, colocar um adubo. E nós estamos aqui estudando, falando, mas estamos falando para quem? Para outrem? Primeiro para nós. Há uma demonstração, há uma súplica intercessória que Jesus fez
pelos apóstolos, por nós todos. É condicional, é alternativa, se vier a dar frutos. Aí, se vier a dar frutos. A nós, quem decide sobre nós? Não está escrito que nós somos produtivos. Se vier a dar frutos, pense conosco. Um homem recebendo a segunda oportunidade, a terceira oportunidade, a reencarnação. Nós estamos aqui estudando para uma reflexão mais profunda. Portanto, é agradecer a Deus pela oportunidade da vida, da religião, nem vou falar da religião, da espiritualização. Nós não dependemos da religião. Podemos ir lá, podemos até ser úteis, mas não dependemos da religião. As oportunidades estão em nossa frente. Se não a tivermos, temos que criar. Enfim, a planta estéril, seca e improdutiva, se torna produtiva quando ela recebe o adubo. Nós temos que lembrar de Paulo de Tarso, de Madalena, quando fizeram uma reversão em suas vidas. Uma conversão espiritual, que é nosso convite aqui agora. O que é isso? É tomar consciência do que se é, do que se fez, do que se deveria fazer. Ter a noção do certo e do errado e buscar com sinceridade o caminho mais correto. Não é necessariamente o mais curto ou mais plano. Exercer o esforço, a reabilitação, a autoaceitação para a transformação, saber com clareza que a tragédia da alma é perder a oportunidade de dar um rumo certo à sua vida quando dispõe da oportunidade de fazê-lo. É aqui e agora. Portanto, nós não estamos aqui dando conselhos. Não. Estamos fazendo um chamamento em cada um de nós para que nós possamos aproveitar essa oportunidade da figueira estéril para nos transformarmos em figueira produtiva. É nosso desejo para cada uma das pessoas que se encontra participando desse momento. Muito obrigado pela oportunidade aí. Vocês estão em silêncio, não significa que o silêncio estão aprovando, não. Silêncio com delicadeza, que não se usa tomar a palavra, mas eu lhes passo a palavra. Muito obrigado a todos. Tamar. Dona Norma, a palavra é sua. Eu achei muito interessante, não é? Que o Cair Barchútel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele diz que a esterilidade é mal incurável, que se manifesta nas coisas físicas e metafísicas, que há pessoas que são estéreis em sentimentos afetivos, outras em atos de generosidade, outras o são para as coisas que afetam a inteligência. Por mais que se ensinem, por mais que se exaltem,
por mais que se ilustrem as mesmas, permanecem como a figueira da parábola. Não há esterco, não há adubos, não há orvalho, não há água que se façam frutificar. Estas, só o fogo tem poder sobre elas. E aí vem o nosso irmãozinho Rodolfo Caligares, no livro Parábolas Evangélicas, e ele faz uma interpretação desse adubo que o nosso mestre colocou com o Espiritismo, que veio para nos lembrar, né? A gente que está assim, empedernido nesses equívocos que nós acabamos de ler. Então, ele fala assim: olha, como derradeira ajuda, no sentido de salvá-la da esterilidade, a que se abandonou, Jesus houve por bem enviar-lhe o Espiritismo, para mostrar ao vivo, com o testemunho das próprias almas trespassadas, a felicidade reservada aos bons, aos que procuram ser úteis, aos que obram com misericórdia, aos justos, aos humildes, aos pacíficos e pacificadores, aos limpos de coração, aos que se consagram ao bem-estar da coletividade e, por outro lado, os sofrimentos por que passam, os infrutuosos, os vingativos, os avarentos, os depravados, os orgulhosos, os opressores, os déspotas, os fazedores de guerras, os que se dão por interesses vis e a toda a sorte de especulações, levando as massas populares à aflição e ao desespero. Como isso é atual, né, seu Hernandes? E aí ele continua: se com isto os homens se regenerarem, né, com essa oportunidade do adubo do espiritismo, né, ele se referencia, e aprenderem a viver em paz, vinculados pelo amor, dando cada um a contribuição de seu melhor esforço para uma nova civilização em que desapareçam as conquistas, as sujeições de um povo a outro povo, os privilégios, os desníveis sociais, etc., bem-estar. Caso contrário, todos quantos se mostrem recalcitrantes, insensíveis ou indiferentes a esse despertamento espiritual, serão transferidos para outros planos inferiores, a fim de que não continuem ocupando lugar neste planeta, do qual se terão tornado indignos. Eis que, no correr do terceiro milênio, a Terra se irá transformando em um mundo regenerador, com melhores condições físicas e morais, propiciando a seus futuros habitantes uma existência incomparavelmente mais tranquila e mais feliz. Então, aqui ele vai tratar do que o Senhor nos ensinou, dizendo que é uma parábola também que traz essa interpretação apocalíptica, né? Do final dos tempos, onde o joio vai ser separado do trigo e herdarão a terra esses que o Senhor falou, né? Os espíritos que são bons e produtivos, esses herdarão, serão o trigo da terra, né? Então, é muito lindo quando a gente começa, né, Sr. Hernandes, a ler essas interpretações maravilhosas que nos chegam. A gente só tem a agradecer ao seu conhecimento abençoado que o Senhor traz para a gente. Muita riqueza de conhecimento.
E a gente vai se esforçando para poder merecer ser um espírito bom e produtivo, né? É isso que o mestre espera de nós. Não está no conhecimento, mas principalmente no esforço Isso, de praticar, de praticar alguma dessas coisas aí. Quer dizer, isso. tem que sentir, observar, em geral. Quando a gente vai aos meios mais pobres, favelas, prostíbulos, ali é que a gente vê a necessidade, ali é o grande teste para nós. Uhum, Quando a gente está bem, barriga cheia, dinheiro no é bolso, verdade, seu Hernando. trabalhando, aí, agora, quando a gente está nesse meio adverso, aí é que a gente tem que ver, não é a gente participando obrigatoriamente, não, é por opção, é buscar o meio para fazer as comparações. Trabalho voluntário, né, seu Hernandes? Já é outro nível. É. Aí já está sendo aqui do nível do estudo Uhum. para a prática desse conhecimento. Seu Hernandes, o senhor sabe que eu tive uma experiência quando eu morei em Belém do Pará, que a gente foi motivado por aquela campanha do Betinho, do Brasil Sem Fome, e Sim, aí nos mobilizamos para fazer alguma coisa nesse sentido. E aí nós escolhemos uma comunidade que foi considerada a mais pobre lá do Pará, né? Porque aqui, enquanto as comunidades sobem os morros, né, em grande maioria, lá, como é uma planície, essa população carente vai ocupar os alagados, as áreas pantanosas, sabe? pior do que eu Então, morro. é, aí eles vivem sobre palafitas. E o senhor Sim, sabe que quando o grupo visitou essa comunidade e foi perguntado a eles o que eles queriam, se eles queriam receber cesta básica, eles disseram que não. As mãezinhas tomaram a palavra e disseram que queriam uma creche para as crianças, porque elas precisavam trabalhar e não sim, tinha como deixar as crianças soltas ali, não podia. naquele lugar. E o lugar era tão tenebroso, seu Hernandes, que para aterrar, sabe o que que eles aceitavam? Lixo. E, Então, entre uma casa e outra, era uma coisa terrível. Era caminhões de lixo, eu jogava lixo ali para aterrar aquela instabilidade do solo. E aí a gente elaborou, né, um projeto, o pessoal que dirigia o grupo, né, e fez uma creche sob palafitas com um tablado para as crianças poderem ter atividade física. ótimo. E aí a nossa contribuição era ir contribuindo mensalmente, para que professores fossem pagos, para dar assistência àquela comunidade, não é? Então é disso, né, que o mestre fala para a gente despertar, arregaçar as mangas, fazer acontecer, né? É isso que ele Essa espera de nós. contribuição, essa contribuição fica anotada no coração, não é Isso. nas mãos, não é o dinheiro, não, é o coração que tem que sentir isto e agir. As mãos, a cabeça vão responder ou agir à ordem do coração. Parabéns, Uhum. É. parabéns por ter participado disso. Belo evento. Ainda hoje existe o projeto, sabe? Eu já vim de lá há bastante tempo, mas hoje eu só colaboro com uma mensalidade. Antes Sim. eu ia nas festinhas das crianças, Ah, eles recitando, eles recitando Milton Nascimento, seu Hernandes, uma uhum. formação para aquelas crianças de comunidade com um gabarito, sabe? A gente só tinha pena que quando era aquela faixazinha do berçário ao maternal, né, ao prezinho.
A gente só tinha pena que quando eles saíam dali, eles iam cair no ensino público, né? Então, iam perder aquela formação que estavam tendo. Mas é A isso, é gente, fazer florir onde Deus nos planta, né? a gente não, se não faz o que deve, faz o que se pode. Isso, Né? A obra foi bonita, mas daí para frente não é mais conosco. isso, Né? Torcer para que as crianças. O adulto já é caso já perdido e tal, mas a criança é um investimento. né? A criança ainda pode tudo acontecer na vida deles. Agora, nós adultos, já ocorreu. Queremos que seja o somos. É melhorar um bocadinho, dar um polimentozinho, mas não vai mudar, não muda muito, não. Tá bom. É isso, querido. Muito boa, né, a nossa reflexão de hoje. A gente só tem a agradecer. Sim, porque nós saímos de nós, estamos lá no terceiro, na pessoa, no objeto indireto. Não sou eu que sou importante. Meu dever é fazer, é Aham, entregar. Esse a quem é que é o importante. Então, nossa consciência, nosso pensamento está dirigida a esse público que precisa, mais uhum, do que nós, graças a Deus. A gente tem que agradecer a Deus pela oportunidade que surge de a gente poder atuar, de poder ajudar, um bocadinho que seja. Tá bom. é isso. Até o Muito nosso obrigado. próximo encontro, né? Fica com Deus.